Boa, pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão aqui, dessa vez uma questão de química. Caiu na prova do ITA no ano de 2007, tá? Então, vamos lá. Considere que sejam feitas as seguintes afirmações a respeito das formas cristalinas do carbono. Aí vamos para a alternativa um, né? As formas polimórficas do carbono são diamante, grafite e fullerenos. Então, pessoal, realmente, isso aqui é verdade, tá? A gente aprende isso em alotropia, a alotropia do carbono. São essas três formas que o carbono realmente pode aparecer na natureza, né? Diamante, grafite e fullerenos, de modo geral. Então é verdade. 2. O monocristal de grafite é um bom condutor de corrente elétrica em uma direção, mas não é na direção perpendicular à mesma. Então, galera, de forma simplificada, né? O grafite ele é uma estrutura bem interessante do carbono, porque ele é o que chama-se de composto lamelar, né? O que seria um composto lamelar? Ele é formado pela sobreposição de diversas folhas de carbono. Essas folhas, elas são hexagonais e seria mais ou menos como uma colmeia de uma abelha. Então eu tentei representar aqui de uma forma bem ruinzinha, né, mas o que foi que eu consegui aqui, como seriam essas folhas de grafite, né, de carbono sobrepostas formando grafite. E aqui tem-se mais ou menos isso, né? Uma das coisas que vocês podem observar, que é bem interessante, é o seguinte: os carbonos aqui, eles fazem ligações com apenas 3 outros átomos, são de carbonos também. Tá? Eu sei que aqui tem carbonos representados com ligação dupla, né? Dupla não, com duas ligações, né? Mas é como se essa teia que ela se estendesse também, pessoal. Tá? Ela se estendesse aqui, tá? Eu só representei um pedaço dela, tá bom? Beleza? Então é isso. Vocês podem reparar que eles fazem 3 ligações aqui, isso meio que vai de encontro ao carbono, né? Porque ele faz 4 ligações simples. Então, na verdade, galera, o que acontece é que realmente ele deixa, né, os carbonos aqui, eles ficam com um elétron livre, né? E aí, diferentemente do que muita gente acredita, esse elétron livre ele não se liga necessariamente à folha de baixo. Ele não se liga à folha de baixo. Tá? A interação entre essas duas folhas de carbono que estão sobrepostas, ela ocorre por conta das forças de Van der Waals, tá? É um tipo de força intermolecular, que é fraca, bem fraca, inclusive. Então, isso faz com que, por exemplo, quando você pega a sua lapiseira aí, tem uma ponta de grafite, você desliza ela no papel, na verdade, o papel consegue riscar o grafite. Ou seja, é um composto bem mole, né? E quando você escreve com essa ponta de grafite, aquilo que você escreveu ali são pequenas camadas, né? Dessas aqui são folhas de carbono que estão sendo deixadas ali no papel devido ao risco, beleza? Então, o que acontece é isso, galera. Essa interação aqui é por Van der Waals, tá? Não é uma ligação covalente. E esses elétrons livres, então, eles se acumulam nessa estrutura de carbono, formando um mar de elétrons, tá? Que é isso que eu estou riscando aqui, uma forma de representar, tá? Forma-se um mar de elétrons. Então, se eu aplicar um potencial elétrico aqui, numa extremidade de uma estrutura de grafite e uma outra extremidade, né, desde que essa extremidade esteja na mesma direção que a disposição das suas folhas hexagonais, você vai ter sim uma passagem de corrente elétrica. Então, na verdade, o grafite ele é um condutor de eletricidade. Porém, se você o fizer, né, a disposição desses potenciais elétricos forma perpendicular a essas folhas, então não vai ter. Ele não vai conduzir eletricidade, ele só conduz eletricidade em ele só conduz eletricidade em uma direção, a que é a das folhas, porque é onde se encontra esse mar de elétrons. Aqui embaixo, nessa folha de baixo, ela vai ter um outro mar de elétrons próprio. Mas esses dois mares de elétrons, eles não se comunicam, porque é por causa da interação de Van der Waals, né, que é bem fraca e não permite esse tipo de ligação. Beleza? Então é isso, galera. Realmente, o grafite, ele, ele conduz eletricidade em apenas uma direção, tá? Então essa daqui, essa afirmativa aqui é verdade. Bom, vamos ver aqui, verdade. O diamante é uma forma polimórfica metaestável do carbono nas condições normais de temperatura e pressão.
mais uma, pessoal, que é verdade. Por quê? O diamante realmente é uma forma polimórfica, como a gente viu na alternativa 1, tá? É uma das 3 formas polimórficas do carbono, ou alotrópicas, como queira chamar. Metaestável. O que que significa esse metaestável? Significa, pessoal, que basicamente ela não é a forma mais estável do carbono. Na verdade, por incrível que pareça, a forma mais estável do carbono é o carbono grafite, tá? Ele é a forma mais estável de carbono que a gente encontra na natureza, e não o diamante. Por isso, a afirmação metaestável, né, nas condições normais de temperatura e pressão. Então, realmente, isso daqui é verdade, beleza? Por fim, no grafite, as ligações químicas entre os átomos de carbono são tetraédricas. Essa daqui é falsa. Por quê? Na verdade, é no diamante. Tá? No carbono diamante, você tem ligação tetraédrica porque o carbono faz todas as 4 ligações, né, no diamante. Por isso, o diamante, inclusive, é o composto mais duro que a gente tem na Terra. Né? Ele risca tudo. Né? Ele não é riscado por nada. Então, é isso, galera. Isso faria com que a gente marcasse a alternativa A como resposta correta, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até um próximo exercício.